Agora, estamos realmente a dar oportunidades às outras pessoas para demonstrarem o seu valor? Portanto, as lideranças é aquilo que eu tenho sentido que é o desafio de terem esta relação com as diferentes comunidades. E muitas vezes as pessoas que mais defendem são aquelas que têm casos à volta, que têm uma nora imigrante, que têm um familiar com deficiência e, portanto, começam a conhecer de perto os desafios que estas pessoas têm. E eu acho que isso... pronto, isso leva-nos aqui a abrir as portas para a conversa. Claro, sem dúvida. E fizeste-me lembrar, uma vez, por acaso não vos sei dizer exatamente a referência do estudo, mas depois até posso procurar e enviar. Uma vez falaram de um estudo com pessoas migrantes, em que se provava que efetivamente a maior mudança de comportamentos vinha pelo contacto. Ou seja, muito do que tu estás a dizer. As pessoas que mais se mobilizam, às vezes, são as que têm contacto com alguém que esteja nestes grupos subrepresentados. Portanto, o contacto, de facto, é muito importante. E também esta questão de não acharmos que sabemos o que é viver na realidade do outro, mas entender que o outro tem uma realidade diferente da nossa. E falando um bocadinho aqui da realidade das pessoas com deficiência, Adriana, eu pegava ainda aqui em contexto corporativo, antes de irmos para os exemplos do dia-a-dia, quais é que vocês sentem, enquanto Associação Salvador e tu a trabalhar especificamente na questão do recrutamento, que são os maiores desafios para tornar um recrutamento inclusivo, e se nos falasses assim de algumas boas práticas que as pessoas possam levar aqui também daqui para tornar os recrutamentos mais inclusivos para todas as pessoas. Então, vou focar-me na realidade da deficiência e mais especificamente um bocadinho também na área da deficiência motora, mas também há boas práticas que podem ser transversais a outras realidades. Portanto, nós sentimos que há muito mais, e na parte corporativa, portanto, nas empresas, há efetivamente muito mais atenção a esta questão. Portanto, há cada vez mais empresas com políticas e estratégias de diversidade e inclusão. Portanto, portanto, essa mensagem está a começar a ser passada, mas ainda falta muita sensibilização e falta muita informação e formação. Portanto, formação às equipas, não só às equipas de recrutamento, mas também a todas as equipas. Portanto, e é importante que a estratégia de diversidade e inclusão seja transversal à empresa toda, portanto, desde as lideranças e das chefias às equipas e à parte mais operacional. Portanto, ainda falta muito esta informação, há muito desconhecimento ainda das verdadeiras e das reais capacidades das pessoas com deficiência, portanto, muitas ideias pré-concebidas, muitos mitos, muitos estereótipos que também só se quebram exatamente com o contacto com as pessoas, portanto, a chamar as pessoas e a apelar à sua participação também no mercado de trabalho. Portanto, só com este contacto é que muitas destas ideias se quebram, mas, portanto, a questão da formação e da informação, a questão da adaptação das funções, portanto, sentimos aqui muita dificuldade na correspondência entre os perfis dos nossos candidatos e as necessidades do mercado de trabalho. E se não houver adaptação, portanto, se não houver flexibilidade por parte das empresas, é difícil integrar, porque não há necessidade de continuar a manter o hábito de contratar pessoas com deficiência para cargos com menos qualificações. Portanto, é importante dar ferramentas às pessoas e aqui também uma boa prática é a aposta na formação. Portanto, efetivamente, alguém que só tem o 9º ano ou o 12º ano pode enquadrar a empresa, desempenhar uma tarefa e ser-lhe dada a oportunidade para completar o 12º ano, se for isso o objetivo dela, obviamente, fazer alguma licenciatura. Portanto, esta parte da flexibilidade, e sentimos muitas vezes, as empresas dizem nós já estamos alinhados, isto já faz parte do nosso dia-a-dia, mas tem muita dificuldade em adaptar o posto de trabalho, portanto, e perceber como é que as pessoas podem realmente trabalhar e contribuir em igualdade de circunstâncias para com os outros. A questão das acessibilidades é um tema e vai ser sempre um tema, portanto, é também a nossa luta dentro da Associação Salvador, portanto, de que serve ter ambientes de trabalho que são inclusivos e que têm garantia das acessibilidades quando as pessoas não se conseguem deslocar de casa para o trabalho ou precisam de mais uma hora para fazer esta deslocação, e é uma deslocação difícil, dura, uma montanha russa. Portanto, a questão das acessibilidades é também um desafio, portanto, e principalmente também no espaço público, porque as empresas já vão estando sensibilizadas e à medida que vão contratando, vão estando também mais sensibilizadas para o tema. Ainda há dias falava com um candidato que vai ser agora integrado numa empresa que tem várias sucursais no país, ele vai ser integrado em Lisboa, mas as lideranças já estão a pensar, ok, nós não temos ainda ninguém no Porto, mas se calhar vamos adaptar o nosso edifício no Porto para poder receber mais tarde alguém. Portanto,
acho que é essencialmente isto, portanto, a formação, equipas disponíveis para adaptar tarefas, do lado das pessoas com deficiência também apelar mais à sua participação, portanto, elas também têm que estar mais envolvidas, têm que mostrar realmente que estão interessadas em trabalhar, interessadas em colaborar. Em termos de boas práticas, também já têm sido, portanto, conhecemos algumas e eu acho que tudo o que funciona, tanto para a pessoa, portanto, para o trabalhador, como para a empresa, é uma boa prática. Mas temos, portanto, por exemplo, temos empresas no setor da banca a contratar assistentes pessoais para dar apoio às pessoas com deficiência durante o dia de trabalho, portanto, porque não sei se a maioria das pessoas sabe, mas o desafio do assistente pessoal é uma luta também, portanto, há muitas pessoas podem ficar reféns, portanto, portanto, e em casa e sem participar, porque precisam mesmo desta ajuda extra. Portanto, há uma empresa no setor da banca a contratar especificamente assistentes pessoais. Portanto, tudo o que sejam também projetos que façam muita ligação entre a formação e a inclusão laboral, portanto, também fazem todo o sentido, são uma boa prática. Na altura da integração da pessoa no local de trabalho, ter um mentor, portanto, ter ali um buddy, alguém que vá acompanhando o processo de integração. Acho que os eventos também, que nós fazemos também na Associação Salvador e outras organizações já fazem, e empresas também a fazer. Há outra empresa também no setor da banca que cria eventos específicos para dar a conhecer o que é o banco, quais são as funções do banco e como é que as pessoas com deficiência se podem enquadrar ali. Portanto, há já uma série de boas práticas. Eu acho que estamos no bom caminho, mas ainda há bastantes desafios. Obrigada, Adriana. De facto, tu falaste, e especificamente no caso das pessoas com deficiência, o problema vai muito para além do que está, desculpem, dentro das empresas, não é? Porque eu lembro-me uma vez... Meu Deus. Lembro-me de uma vez que recebi uma mensagem de uma senhora que tinha arranjado emprego, tinha deficiência motora e que teve que deixar de ir trabalhar porque basicamente gastava praticamente todo o seu salário a pagar um táxi para ir para o emprego porque não tinha transporte adaptado para ir para a empresa. Portanto, os problemas saem às vezes desses sítios e, portanto, é preciso trabalhar de uma forma holística. E falaste também da questão da acessibilidade e eu acho que nós focamos-nos, obviamente, como o Pedro estava a dizer, a minha condição é muito visível, nós focamos-nos na acessibilidade física, muito na acessibilidade comunicacional, como estamos aqui a ver também, mas eu gostava de falar um bocadinho também desta questão mais individual e de atitudes e da nossa acessibilidade atitudinal. E por isso perguntava-te, Pedro, na tua experiência, quer em trabalho, quer na tua vida cotidiana, que comportamentos é que tu sentes que tenham um impacto positivo ou negativo quando nós falamos de inclusão de grupos subrepresentados e diversidade, equidade e inclusão? Que comportamentos é que tu achas que conseguem impactar positivamente ou negativamente? Bem, se calhar pegava nos comportamentos pela positiva, não é? Talvez por ser um otimista. Eu acho que a Mariana há pouco falou na necessidade de procurar o outro, não é? De conhecer, acho que foi a palavra que usaste. E parece-me que hoje, e sinto isto cada vez mais com pena, que há uma espécie de uma crise de empatia generalizada, uma crise de empatia nas organizações, mas no dia-a-dia, nas conversas que temos com os nossos amigos, não é? Uma crise de empatia, uma radicalização, tanto de quem se calhar é mais tradicionalista, como também no outro extremo, se calhar aquilo que chamamos o wokismo extremo, e isso faz com que a sociedade e as organizações se entrincheirem, não é? Polarizadas, fiquem agarradas às suas ideias e, portanto, hoje, como toda a informação depois também é muito canalizada para aquilo que são as preferências das pessoas, acaba por não haver um espaço de diálogo, que acho que é o comportamento que de facto falta, o querer conhecer o outro, o querer conhecer a realidade do outro, não é? A Mariana também deu aqui imensos exemplos que a empatia também se ganha, e esse conhecimento, quando conhecemos a realidade dos outros. Portanto, aquilo que tenho visto no mundo corporativo é criar, também a Adriana mencionou os buddies, não é? Ou criar oportunidades para as pessoas que fazem parte de grupos menos representados tenham uma voz e que possam partilhar a sua experiência do que é que significa fazer parte daquele grupo, que desafios é que têm. Eu não sabia que uma pessoa que tem uma deficiência motora gasta o dinheiro todo no táxi. Eu não sabia. Portanto,
Eu não posso esperar que essa pessoa espere que as outras saibam, e eu não posso esperar que o conhecimento também me chegue a mim. Portanto, tem que haver esse diálogo, e esse diálogo parece-me que só acontece quando queremos ultrapassar a nossa própria ignorância, às vezes, não é? E queremos, de facto, abraçar o próximo, e isto só se faz com empatia, que é talvez das maiores crises que eu acho que estamos a viver agora, que é uma crise de empatia. Sim. E aproveitava só para te perguntar, porque como vives em Londres, há muito esta questão, nós achamos sempre, eu ouço isto muitas vezes, lá fora é que é, Portugal nós estamos muito atrasados, ou estamos muito na vanguarda, ouve-se as duas coisas. Consegues-nos elencar, sentes que há muita diferença, o que é que sentes em Londres que não sentes aqui, ou vice-versa, nesta área da diversidade, equidade e inclusão? Eu comecei a estar mais atento. Okay? E de facto acho que há uma diferença entre, vamos dizer, Lisboa e Londres, ou Portugal e Londres. Não vou falar do Reino Unido porque não conheço todo o Reino Unido. Mas o que é que acontece em Londres? Em Londres, o tecido da população, e a população que depois faz parte das organizações, ele é diverso. Ele é diverso por definição. Okay? Portanto, nós temos uma diversidade, e não é diversidade de género, é diversidade de raças, de orientação sexual, de pessoas com deficiência visíveis e invisíveis. Portanto, e a diversidade faz parte desse mundo. Qual é que é, talvez, a mudança que se vai observando em Londres? É que enquanto nós ainda olhamos para as organizações e dizemos assim, bem, as organizações têm que mudar para aceitarem a diversidade e para incluírem mais as pessoas, okay? A organização, por favor, me crie as condições, não é? Em Londres eu acho que há uma mudança que é a diversidade começa a perceber que tem o higher ground, ou seja, que tem o poder. As competências estão na diversidade, a inovação está na diversidade, a atração de talentos está na diversidade. E então aquilo que se observa são as próprias empresas a criar mais oportunidades para angariar e para recrutar essa diversidade e garantir por todos os meios que essa diversidade se sente incluída, porque é essa diversidade que as organizações já percebem que lhes vai trazer mais inovação, mais retenção, mais engagement, não é? Mais produtividade e mais competitividade, exatamente. Portanto, talvez essa mudança se note, é a percepção de que a inclusão compensa. Certo. Sim, sim. Obrigada, Pedro. E de facto, agora perguntando-te a ti, Mariana, eu acho que uma das coisas que a maior parte das pessoas que está nestes grupos menos representados ou subrepresentados sente é esta questão das microagressões. E eu acho que tu falas muito bem sobre isso, e acho que esta palavra também aprendi muito sobre isso, embora sinta as microagressões todos os dias, acho que acabei por aprender muito sobre isso contigo. Esta questão do microagressão tem um termo um bocadinho ingrato, porque primeiro parece que é micro e portanto parece que é uma coisa que não nos afeta, e depois por outro lado depois tem a agressão e parece que alguém nos deu um estalo, embora às vezes pareça mesmo. E eu gostava que nos explicasse um bocadinho o que é isto das microagressões e como é que isto tem muito impacto também no dia-a-dia das pessoas e na sua inclusão em diferentes ambientes. Sim, uma microagressão é um ato ou uma ação muito subtil que por vezes só a própria pessoa é que sente, que põe em causa a presença dessa pessoa neste grupo. Eu vou dar um exemplo até pessoal. Eu tenho uma amiga minha que adotou 2 rapazes e são negros, e na escola, por exemplo, para ir para a praia, a professora não lhes quis pôr creme protetor, mesmo quando eles pediram. Portanto, isto aqui, o que é que isto diz? Isto diz que eles não pertencem ali, não é? Que eles não são como os outros, porque todos os outros têm direito a creme, como todos
qualquer pessoa que vai à praia, e portanto aqui, claro que a professora não tinha intenção nenhuma de dizer tu és diferente e não mereces creme, não foi isso que aconteceu, achou que não precisava e portanto mesmo quando os miúdos pediram, ela não deu. E isto nas empresas acontece muito, que é o desconhecido, ou aquilo que nós não conhecemos e que não temos esta capacidade, ou este tempo, ou esta paciência para conhecer o outro, leva-nos a crenças que depois achamos que é tudo uma piada, não é? Que se pode fazer piadas sobre tudo e que podemos vários exemplos de tentarmos ajudar uma pessoa em cadeira de rodas porque achamos que a pessoa precisa de ajuda e que nós somos aqui algo salvador das pessoas, ou uma pessoa com uma afro, nós achamos que podemos tocar na pessoa, quando eu não toco no cabelo do Pedro, não é? Tipo, não ou na careca do Pedro, não me passaria pela cabeça, não é? Mas de repente isto acontece nas organizações. E o que é que acontece? Acontece que não é uma vez, não são duas, as pessoas de comunidades subrepresentadas nas empresas, não na comunidade, mas nas empresas, sentem muitas vezes este tipo de microagressões. E o que é que acontece? Ao fim de várias microagressões diariamente, a pessoa também se torna mais defensiva, não é? Porque estamos sempre, no fundo, a sentir que estamos a ser atacados. Minimizamos porque dizemos que é uma piada. Eu acho que aí, relacionada com a empatia, também há a questão de termos esta humildade de assumir: oh Pedro, não é assim que queres que eu te trate? Olha, desculpa, como é que então queres que eu te trate? Porque eu não sabia. E esta humildade e tornar-nos também defensivos também faz com que não exista este espaço de conversa que estávamos ainda há pouco a falar. E então todos os dias, muitas vezes ao dia, estas pessoas são postas em causa. Tu não pertences a este grupo, ou porque não contribuis muito nas reuniões, não falas muito, porque é que não falas muito, ou porque precisas de mais espaço individual. E todos os dias, o meu marido, por exemplo, é uma pessoa muito introvertida e gosta, à hora do almoço, gosta de ler o livro dele e que não o chateiem. O Jaime nunca vem almoçar com as pessoas, nunca vem almoçar com a equipa, não quer saber. Portanto, este tipo de comentários que nós achamos que são inofensivos, muitas vezes não são inofensivos, não é? Ou aquela piadinha, levanta a mão, quem nunca disse a uma pessoa que vai sair às 5 da tarde, vais tirar a tarde livre, não é? Ou quem nunca disse ou quem nunca ouviu. Guilty. Mas, portanto, uma pessoa que se calhar questiona se vai crescer na empresa, vai realmente pensar, se calhar, afinal a empresa dá flexibilidade, mas não é bem aceita a flexibilidade dentro da equipa. Posso ou não posso fazer isto? E tudo isto leva a que as pessoas se coloquem em causa. Sim, e eu acho que eu agora se calhar abria um bocadinho para os três esta pergunta, arrisco só porque me lembrei agora, porque eu acho que esta questão das microagressões de facto é muito difícil a outra pessoa muitas vezes entender, e eu sinto muito que sempre que abordamos, por exemplo, a questão de ajudar uma pessoa com deficiência, todos nós devíamos nos ajudar uns aos outros. Agora, o que eu não posso é estar no meio do shopping, como já estive, e um senhor começar a me empurrar sem me dizer nada e achar que me está a ajudar sem que eu, quer dizer, ninguém pega em ninguém ao colo e leva não sei onde, não é? A mesma coisa que aqui, vocês vão ser pegados por alguém ao colo e vão-vos levar não sei onde porque acham que vocês precisam de ajuda. Mas isto é difícil às vezes as pessoas entenderem e consequentemente, eu acho que é difícil às vezes nós abrirmos espaço de diálogo com outras pessoas que não necessariamente pensam ou estão alinhados com o nosso tipo de pensamento sobre estes temas. E eu gostava de vos perguntar se vocês têm algumas dicas ou algumas estratégias de como iniciar estas conversas difíceis, seja em empresa, seja com familiares, seja com amigos, principalmente quando vocês percebem que do outro lado, se calhar a outra pessoa está no outro polo, não é? Está muito polarizada. Não sei quem se quer adiantar, mas acho que todos os três podem dar aqui um input. Isto pode parecer um bocadinho, estamos a falar de temas humanos, mas há uma matriz que é a matriz de confronto, que eu acho que é muito engraçada, que é basicamente o esforço que nós queremos colocar, o potencial de mudança e o nível de relação. Portanto, se nós temos uma relação pouco próxima com a pessoa e achamos que o potencial de mudança é reduzido, eu acho que não vale a pena gastar energia. Isto é a minha opinião pessoal, ok? E eu dou um exemplo muito, quer dizer, não está aqui, mas está mais ou menos. O meu pai é uma pessoa altamente
de direita, é uma pessoa, é um homem de Santarém, foi forcado, portanto, esteve na guerra do ultramar. Portanto, a conversa toda vem da sua experiência e tem 80 anos, eu não vou mudar o senhor. E cada vez que eu engage, que eu tento ter estas conversas, ou que eu sei que saio de lá com muito menos energia e não mudou nada. Portanto, estas pessoas, para mim, há em toda a sociedade, e se calhar não vão mudar, e temos que aceitar isso também. E depois acho que é entrar na conversa, se calhar contradizendo-me, sem o objetivo de mudar a pessoa, mas de ter este espaço aberto de conversa. Podemos conversar ou não podemos conversar. Estamos ambas as pessoas abertas à conversa, eu às vezes também não estou, e tenho as minhas convicções, abertas à conversa ou não. E depois há pequenas mudanças, só para terminar, já passo aqui a outra pessoa. Eu tenho um amigo que estava a partilhar comigo que alguém tinha enviado num destes grupos de WhatsApp uma piada racista e que ele se tinha rido. Eu disse, pois, mas isso não tem graça nenhuma. Ele, mas tu sabes que eu não sou assim. Não, o que eu sei é que tu és uma pessoa que se ri de uma piada racista. E, portanto, com esta proximidade, uma pessoa que é muito próxima minha, que eu sei que existe ali um nível de frontalidade, eu sei que posso ter este tipo de conversa. E também sei que fica lá alguma coisa. Depois há conversas que a pessoa pode ficar com algo lá dentro e questionar. Realmente, eu não digo piadas racistas, mas eu rio-me de piadas racistas. É a mesma coisa? É melhor? É menos mau? E podemos abrir assim um bocadinho a conversa e se tudo correr bem aqui com o otimismo do Pedro, que eu não sou tão otimista, conseguimos se calhar abrir a conversa com mais pessoas à nossa volta. Sim, concordo com a Mariana, e se calhar, não digo casos perdidos, mas há pessoas que se calhar é mesmo muito difícil passar a mensagem, mas eu acho que o objetivo é aqui um contexto de abertura e de receptividade. Portanto, eu dou a minha opinião, tu dás a tua, e eu posso assumir que não sei, portanto, e posso perguntar-te como é que tu achas que deve ser. E também eu acho que há uma geração em que nós temos que apostar muito, e aí é a educação, portanto, e se calhar as gerações mais novas, portanto, se calhar vai ser difícil mudar o que os meus pais pensam ou o que os meus avós pensavam, mas há uma geração sedenta de informação, muito receptiva e que pode gerar a mudança mais tarde. Portanto, eu acho que neste tema da diversidade e inclusão, apostar na educação e nas populações mais novas, eu acho que também pode ser uma boa prática. Não vou acrescentar muito mais, só talvez complementando também o que a Mariana mencionou, eu não tenho expectativa que as pessoas, por um comentário meu ou por uma preleção, que mudem, não é? Mas tenho esperança que ao mostrar um ponto de vista diferente, ao tentar trazer um pouco dessa empatia, ou plantar um pouco dessa empatia nas pessoas e dizer, olha, se calhar para mim isso ofende-me por A mais B ou C, que não esperar que essa pessoa mude, não é? Mas que pelo menos que fique plantado lá uma coisa qualquer, não é? Que numa próxima vez, e isso tem-me acontecido imensas vezes, não é? Que eu acho que várias vezes. E este é outro ponto. Várias vezes fiz uma observação. Não fui com moralismos, porque eu acho que isso é péssimo e só antagoniza as pessoas, não é? Portanto, sem moralismos, fazer uma observação e dizer, olha, se calhar isto não é correto ou pode ser mal interpretado. E eu acho que plantar esses comentários acho que ajuda muito. A nova geração, eu acho que de facto já está noutro paradigma, e portanto eu próprio, os meus filhos constantemente chamam-me a atenção para coisas que eu acho que sou, quer dizer, eu acho que devia-se receber o Prémio Nobel da Inclusão e estou sempre a levar na cabeça dos meus filhos, não é? Sempre, não é? E portanto isto só mostra como todos nós temos esses vieses e precisamos de devagar, mas sempre na direção certa, a mudar o paradigma. E eu acho que pegaste aí num ponto muito interessante e vou abrir também aqui um bocadinho espaço se tiverem questões, porque acho que é de aproveitar também, mas tocaste aí num ponto muito interessante que é esta questão do moralismo ou do apontar dedos, que de facto afasta, mas eu acho que é interessante nós todos pensarmos às vezes que
E eu também só senti isso quando me tornei uma pessoa com deficiência, portanto, eu como não nasci com uma deficiência, não estava atenta para estas questões, mas há de facto pessoas que muitas vezes estão super cansadas de diariamente terem que lidar com as microagressões que a Mariana falou e às vezes até respondem de uma forma mais agressiva por cansaço e por exaustão, mas de facto muitas vezes essa agressividade também afasta o outro porque o outro se sente atacado em vez de responsabilizado, não é? E antes de abrir eu perguntava-te só, Adriana, porque também estás aqui em representação da Associação Salvador e eu acho que há muita gente que às vezes quer ajudar e quer envolver em ações e obviamente se vocês tiverem outra dica estejam à vontade para acrescentar, mas como é que nós às vezes podemos apoiar iniciativas ou apoiar e ajudar associações ou organizações para de facto tornarmos esta sociedade mais inclusiva, no teu caso obviamente para pessoas com deficiência motora, mas de forma geral, uma dica rápida. Eu acho que acima de tudo envolvermos, não é? E participarmos, portanto, participar ativamente. Depois, tudo o que é a parte de dedicar o nosso tempo, não é? Portanto, há muitas instituições que precisam do trabalho voluntário, portanto, e se tivermos tempo e estivermos motivados para isso, portanto, dar o nosso tempo, as doações financeiras, obviamente que há muitos projetos com muitas dificuldades económicas e projetos que só avançam quando têm alguns recursos, portanto, e esses recursos muitas vezes vêm de eventos, de ações, de arraiais, portanto, esta parte também para quem conseguir. Essencialmente também apoiar tudo o que são negócios locais que sabemos que contam com a força de trabalho e que já é inclusiva e é diversa, portanto a questão de que também temos alguns exemplos dos cabazes da Semear, portanto eu sei que aquela empresa trabalha com pessoas com deficiência, portanto eu vou apostar em negócios como esse para também dar mais força e mais condições de sustentabilidade. Acho que é tudo o que é também a nossa envolvência um bocadinho mais política, tudo o que é assinar uma petição, não é? Portanto tivemos recentemente na Associação Salvador também e vamos entregar uma petição pela fiscalização das acessibilidades, há a petição também atualmente do Centro de Vida Independente pela parte da necessidade dos assistentes pessoais, é envolvermos, portanto, informarmos-nos, participarmos e também sermos no nosso dia-a-dia um bocadinho aliados, não é? Portanto, e estarmos atentos, poder sinalizar também, há sempre forma de sinalizar uma discriminação, portanto, de fazer uma queixa por falta de acessibilidades, portanto, esta nossa predisposição para estar atentos e para fazer alguma coisa com isso, acho que é importante. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. E agora sim vou abrir espaço, se tiverem perguntas, aproveitem, estão aqui 3 oradores espetaculares. Alguém tem alguma pergunta, alguma reflexão que queira partilhar sobre estes assuntos? Temos aqui uma primeiro. Quem é que vai falar por... Não, escura. Não é bem uma pergunta, é aqui uma dica, enfim, relacionada com a questão da comunidade surda. Eu costumo dizer que nós, comunidade surda, somos invisíveis. Por exemplo, pessoas em cadeiras de rodas, se calhar que vão na rua, as pessoas olham para elas e veem que ela existe. Uma pessoa cega que vai andando com uma bengala, mas no caso dos surdos, eu estou aqui sentada convosco e aqui na loja e tudo, as pessoas tentaram falar comigo e eu dizer, eu não ouço, não ouvo, pronto. Ou seja, não, olharam para mim e não se aperceberam que eu era uma pessoa surda, pronto. E aqui é a questão da audição. Por outro lado também, e agora estava aqui a refletir sobre algumas coisas, há cerca de 10 anos, mais ou menos, eu comprei uma casa, e neste caso é uma moradia, e precisava de obras e por aí afora, e antes disso, já agora dizer que antes disso, aliás um bocadinho antes, estou aqui para ver se faz lógica o que eu vou dizer a seguir, normalmente, enfim, todas as pessoas, sejam quais forem, cadeiras de rodas, pessoas surdas, pessoas cegas, têm barreiras, nós temos todos barreiras, uns de uma forma e outros de outras. Eu tenho as minhas, que têm a ver com a comunicação, sobretudo, as minhas barreiras são a comunicação, e eu estava aqui a pensar, porque esta barreira tem que ver com a acessibilidade e, no meu caso, ter uma casa própria.
E é verdade estas questões, porque eu tenho uma acessibilidade própria na minha casa, que tenho que ter. Por exemplo, há 10 anos, quando comprámos a casa, precisámos obviamente de obras naturais, chamámos um arquiteto na altura e precisávamos de mudar algumas coisas, e uma das coisas que eu disse ao arquiteto é que eu precisava que a parede da cozinha, que na altura existia, e a da sala fossem derrubadas, eu precisava ter um espaço aberto. E o arquiteto disse, que sim, que giro, fica bonito. Eu disse, não, mas não tem que ver com a beleza. No meu caso tem que ver com o facto de o meu filho e o meu marido, somos ambos surdos, somos os 3 surdos, e portanto precisamos de comunicar e visualmente precisamos de nos ver. E ele, não tinha pensado nisso dessa forma, pronto, ele não se tinha percebido que era por essa razão. E de facto, depois ele dizia, não sei se a Câmara vai aprovar ou não. Então tivemos que colocar na justificação esta questão de sermos pessoas surdas, e foi aprovado e correu tudo bem e o projeto avançou. Entretanto, na Câmara, quando o projeto foi entregue, não foi aprovado aí, ou seja, foi aprovado com os arquitetos. Porquê? Porque diziam que precisava de uma rampa. Faltava uma rampa, não é? No projeto, de facto, não tinha uma rampa, e eu disse, bem, uma rampa é verdade que é necessária, porque no futuro eu posso ficar em cadeira de rodas e posso precisar, portanto, sim, aceito que era rampa. Foi colocada a rampa. Mais tarde, eu disse, então, e aquela questão que eu tinha referido, por exemplo, porque eu, sendo pessoa surda, no caso da campainha, como é que é a campainha? E o senhor disse, então, a campainha é possível de pôr, vai ter uma campainha com os fios, portanto, ligada à luz, à eletricidade. Mas ele disse, mas olha, eu não sei fazer. Pronto, então aí tivemos que chamar um eletricista, que também chegou lá e disse que não sabia como adaptar para a questão luminosa a campainha, e muitas pessoas surdas têm essa adaptação. E entretanto tive que chamar um amigo surdo eletricista que é experiente, pronto, e eu na altura nem era meu amigo, portanto andei à procura de várias pessoas e aliás até agora eu acabei por não conseguir ter uma campainha luminosa, porque de facto é algo que faz falta, e temos que investigar de como é que devemos ter estas condições no caso da campainha luminosa, porque eu, no meu caso, nesta casa, enfim, consigo contornar, mas, por exemplo, vocês ouvintes, se tiverem um filho a brincar no quarto e o pai e a mãe estão na cozinha, a comida está pronta, gritam, a comida está pronta, pronto, e toda a gente ouve. E eu? Não é? Quer dizer, eu lá tenho que ir, lá vou ter com eles, pronto, é fazer ginástica, tudo bem, tudo certo, faz bem. Mas quer dizer, tenho que chamar, olha, venham comer. E havendo este outro sistema em que através da luz, através de um sistema luminoso, consegue-se chamar as pessoas, só que os próprios eletricistas desconhecem estas questões de acessibilidade. Pronto, e isso também falta. São barreiras de acessibilidade que eu não tenho, não é? Portanto, a minha casa continua a ter essas barreiras. Pronto, era só isto. Obrigada pela partilha. De facto, foi um bocadinho também o que falamos desta questão das condições que não são visíveis e que por isso muitas vezes não garantimos as adaptações. Eu no outro dia também uma amiga surda partilhava comigo que tem imensa dificuldade, não consegue arranjar uma psicóloga porque todas as que conhece que sabem língua gestual, ela conhece e portanto não é ético e ela precisa de uma psicóloga, não é que não... E portanto, enfim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, estejam à vontade para me interromperem, mas tínhamos ali outra pergunta, não era? Sim, acho que é uma reflexão barra pergunta, também tendo em conta que tem contacto com o mundo, com o mercado de trabalho, não é? Eu trabalho como técnica de transição para a vida ativa com jovens com deficiência ainda em contexto escolar. Para quem não conhece o sistema escolar, em termos de adaptações de necessidades específicas, existe o PIT, que é o Plano Individual de Transição, que implica um estágio numa área que seja do interesse, e até se vão explorando diferentes áreas para que estes jovens, a partir dos 15 anos, comecem a ter algum contacto com o mercado de trabalho e, no fundo, é alguma exploração vocacional já em contacto, em contexto de trabalho. E uma coisa que nós percebemos muito primeiro é que, quando nós dizemos que as pessoas também têm que ser mais ativas, acho que isto tem que começar na escola com alguém como, por exemplo, os professores, mostrarem a estes jovens que eles poderão trabalhar como qualquer outro colega e não, como acontece muitas vezes, é eles estarem a fazer florzinhas no outono e castanhas do não sei quê, tipo... estamos a falar de jovens que já são adolescentes, alguns, não é? Tipo, isto não tem interesse nenhum e eles, também não há recursos às vezes nas escolas, não são levados realmente a acreditar que têm competências. E depois mesmo nas empresas... nós integramos os jovens, eu acho que também dá uma necessidade de desconstruir o que é o trabalho.
e o que é uma tarefa. Porque eu trabalho com jovens com diferentes deficiências e se temos alguém que tem, por exemplo, uma capacidade cognitiva diferente de outra pessoa, ou até alguém que tem uma rigidez e precisa de ter, se calhar fazer sempre a mesma tarefa, para outras pessoas isto é, esta pessoa não está a produzir como devia, esta pessoa não está a trabalhar o que devia, e às vezes aquela pessoa está a fazer uma tarefa que ninguém gosta e que ela adora e está no fundo a tirar trabalho aos colegas que vão usá-lo para outras coisas. Isto é um pequeno exemplo, mas quando falamos de acessibilidade e adaptações, não estamos a falar só, claro, de questões físicas ou até de sensibilidades, não é? Auditivas, sensoriais, mas também de desconstruir o que é ter um trabalho, o que é trabalhar, o que é uma tarefa e como é que eu contribuo para a sociedade, mas não no formato que nós fomos ensinados. Eu não sei qual é a vossa experiência com as empresas que contactam, ou até no recrutamento, mas sinto que ainda há muito esta coisa, ou do coitadinho, sim, fica aqui umas horas, principalmente no meu caso, que são jovens ainda na escola, fica aqui umas horas, pronto, é muito giro, e nós dizemos que somos inclusivos e não querem que a pessoa faça parte, ou então que exigem muito mais do que aquilo que a pessoa consegue, porque se não for assim, então também não está a trabalhar, não é? E se calhar gostava de ouvir um bocadinho qual é que tem sido a vossa experiência nesse sentido. Sim, eu acho que é também aquilo. Primeiro dizer que realmente o processo educativo e se calhar as pessoas com deficiência só têm mais dificuldade, ou uma dificuldade acrescida, quando querem entrar no mercado de trabalho, porque já falhou muita coisa lá atrás, não é? Portanto, quantas das pessoas com deficiência não falhou já o processo educativo, não foi já de altos e baixos, portanto, não foi igualdade de oportunidades. Portanto, quando chegam, claro, é natural que tenhamos pessoas com deficiência com taxas, com um nível de escolaridade mais baixo, não é? Que depois pode ser mais difícil de enquadrar no mercado de trabalho. Mas se o objetivo é enquadrar, então temos que ser flexíveis. E essa é uma mensagem que nós passamos muito às empresas. E no recrutamento inclusivo, vamos olhar para esta vaga e vamos perceber de que forma é que podemos adaptá-la, ajustá-la, torná-la mais flexível para que aquela pessoa possa corresponder. Não vamos deixar de exigir competência, profissionalismo, responsabilidade, mas adaptá-la. Portanto, aquela pessoa consegue fazer a tarefa numa hora e outra conseguia em 10 minutos, mas não interessa. Portanto, aquela pessoa está a contribuir, está a desempenhar o seu papel, portanto, está aqui como parte ativa. E depois também essa questão da sensibilidade e da informação às empresas, e ainda há muito desconhecimento, e é verdade, esta parte da formação às empresas é muito importante, mas algumas também já começam a perceber de que algumas pessoas, por exemplo, com algum tipo de deficiência muito específica, podem ser fantásticos em determinadas funções. Portanto, há uma empresa também a operar em Lisboa, na área da tecnologia, que contrata pessoas com perturbação de espectro do autismo para tarefas que exigem uma concentração gigante, uma capacidade de foco gigante, porque eles são fantásticos aí. Portanto, aqui vamos contratar estas pessoas e vamos alocar esta tarefa, porque aqui sim ele é competente e vai ser produtivo. Portanto, eu acho que é muito esta questão do contacto, de promover o contacto com as empresas, e que as empresas percebam quais são as reais capacidades das pessoas com deficiência e sim, acabar com o discurso da condescendência e também da sobrevalorização. Portanto, não, são pessoas com deficiência, são pessoas que têm os seus altos e baixos, têm as suas qualidades e os seus defeitos, mas é importante conhecê-las e perceber o que é que conseguem efetivamente fazer e também, obviamente, onde é que gostariam de trabalhar, o que é que gostariam de fazer. Portanto, eu acho que é muito esta flexibilidade e esta capacidade de adaptação. E para as empresas é essencial, senão não vão conseguir integrar. Eu acho que é essencialmente isto. Se calhar, acho que a Adriana respondeu magistralmente com a experiência que tem. Eu lembro-me da Inglaterra ver uma empresa que fazia, acho que era 2 vezes por ano, eventos de sensibilização para as pessoas, porque isto passa muito também por falta de conhecimento e nós temos que ser também compreender que essa falta de conhecimento existe, não é? Por razões históricas, não é? Portanto, nós se calhar há 50 anos não tínhamos tantas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nós há 50 anos não tínhamos tantas pessoas tão qualificadas com deficiências no mercado de trabalho. E, portanto, tudo isto que é histórico é trazido connosco na nossa bagagem, não é? Os meus filhos, por exemplo, têm amigos e colegas com deficiências. Portanto, para eles é normal. Para mim não é normal. Para os meus pais não é normal. E portanto, o tema da sensibilização é importante. E eu lembro-me é uma empresa belga mas que faz estes workshops em Inglaterra, em que não é um dia inteiro, é 2 ou 3 horas, eles trazem 20 cadeiras de rodas para uma empresa qualquer,
ok? Para uma empresa qualquer, para a AGA, vamos dar aqui o exemplo dos nossos anfitriões, e que põe pessoas, portanto, pessoas que não têm deficiências a trabalhar durante 2 horas numa cadeira de rodas, não é? Para as pessoas perceberem que, de facto, eu, não é, que acho que estou nas minhas completas faculdades, agora de repente se me vir numa cadeira de rodas, como é um pouco a tua experiência, em que é que isto muda, não é? Como é que eu quero ser tratado se isto acontecer comigo, não é? Eles fazem outra coisa que é para invisuais, não é? E, portanto, o que fazem é apagar as luzes todas e, portanto, as pessoas têm que trabalhar num ambiente em que estão completamente às escuras. E, portanto, há o tema da sensibilização, de nos colocarmos no lugar do outro, não é? Que, afinal, vamos voltar sempre ao tema da empatia. Eu acho que é fundamental também para mudar as mentalidades e garantir que as pessoas percebem o outro, não é? E se não percebem é porque não é por maldade ou por ignorância, mas é simplesmente porque não se conseguem colocar no lugar do outro. Sim, eu acho que esta questão que mencionaram, que é utilizar as competências da pessoa, ou seja, pela positiva. E há um projeto que já está em várias cidades, Londres, Berlim, já não me lembro do nome, mas que é um museu com pessoas cegas que elas é que têm o papel de guiar as outras pessoas. E aqui não é... e aqui o que eu acho é, tem esse lado da empatia, mas tem um lado de reconhecer o valor e a competência da outra pessoa. Porque muitas vezes, eu não conheço essa empresa que o Pedro está a mencionar, mas esta questão de, e se calhar a Catarina e a Adriana podem complementar melhor, mas de fingirmos uma deficiência tem que ser muito bem feito de uma forma com consultores com deficiência e não ser uma pessoa que se lembrou, para não ser ofensivo, capacitista, ou não estar aqui a perpetuar. Então, acho que tu tinhas visto um estudo, complementa tu porque tens mais informação. Sim, já não temos muito tempo, temos ali uma pergunta, mas de facto há estudos que apontam que esta questão da simulação das deficiências funciona bem com crianças, com adultos dá mais aquela sensação quando se levantam da cadeira de rodas, parece género, ai que sorte que não ando numa cadeira de rodas. Ou seja, o que é que parece funcionar? Parece funcionar colocar uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, na empresa, com as pessoas, a explicar efetivamente as dificuldades. E com as crianças, como elas estão mais propensas a ver a solução, aí sim parece funcionar melhor. E há estudos muito interessantes sobre isso. Uma pergunta rápida ou uma reflexão que estamos mesmo a terminar. Vai. Eu trabalho na Câmara Municipal de Olhão, na biblioteca. Por exemplo, a minha chefe é daquelas que tu tens deficiência e estou preconceituosa. Então vou-te cansar ao máximo. Por exemplo, mete-me a minha ir à Câmara buscar resmas de papel, que é no outro lado da cidade. Por exemplo, a secretária não está adaptada porque bate nos joelhos, e estou lá há 2 anos já efetiva, e ela, assim está bom, para ela que anda. Mas, por um lado, diz que é muito inclusiva. Por outro, parece que está a fazer uma pessoa se cansar para a pessoa sair do trabalho, mas já lhe disse, pelo cansaço não me ganhas. Basicamente. Sim. Rápido? É rápido. Sim, força. Eu trabalhei numa instituição de pessoas com paralisia cerebral. Foi aí que eu comecei a abrir mais os olhos acerca da mobilidade das pessoas, a ver o circuito. Opa, as pessoas não conseguem passar, até que encontrei o meu namorado, que é também paraplégico, anda de cadeira de rodas também. E foi aí que o dia a dia, nos autocarros, as rampas estão estragadas, é as trotinetes que estão no meio do passeio, ou seja, os meus olhos começaram a ver e a refletir, ok, isto, Lisboa, não está mesmo nada adaptada para pessoas com pessoas que andam de cadeira de rodas, embora que ele seja super autónomo, ele é que me faz o jantar, ele é que faz tudo, mas também comecei a reparar nessas coisas de, ok, Lisboa está mesmo
É verdade, obrigado. Porto ainda está melhor ainda que Lisboa, pelo menos no metro. Sim, o metro, ok, é capaz. Muito obrigada. E porque estamos mesmo no final, eu queria-vos só pedir uma mensagem final, 30 segundos cada um, assim, para deixarem uma semente na cabeça de todos eles, uma dica, alguma coisa que queiram dizer em 30 segundos para não me matarem. Já agora, se calhar, reforçar aqui esta ideia do contacto, de que só muitas vezes quando nós contactamos com as pessoas é que ficamos um bocadinho mais sensibilizadas e mais atentas e mais despertas para estas questões. Portanto, é importante criar espaços para que as pessoas, onde as pessoas possam vir e possam participar e ter um papel. Portanto, este contacto não pode ser só convidá-las a estar presentes, portanto, é convidá-las a participar e ouvir muito também do que é a realidade deles. Portanto, só focar esta questão. Bem, se calhar, mensagem curta, eu acho que nós todos temos a tendência de pensar todo este tema interessante da inclusão, da diversidade, e todos nós temos a tendência de pensar, tá bem, mas isto de facto, os outros têm que ser mais inclusivos, eu já sou muito inclusivo, portanto os outros têm que ser mais inclusivos. E eu acho que todas as pessoas, por definição, têm vieses inconscientes. Basta ser humano para ter unconscious bias e vieses e crenças enraizadas. Portanto, a única coisa que se calhar deixaria, duas coisas. Uma, procurem entender que crenças e que vieses é que nós temos. Portanto, esta mudança não começa na empresa ou começa nos outros, começa em nós. Portanto, nós entendermos exatamente onde é que nós também podemos ser mais inclusivos e ter comportamentos mais inclusivos. E a segundo, se calhar é uma mensagem de esperança, não é? Que eu acho que, apesar de tudo, nós estamos muito mais atentos hoje a tudo o que é iniquidade, a tudo o que são temas de pouca inclusão, de baixa diversidade, mas porque o tema está na ordem do dia. Mas se de facto olharmos com alguma distância, há esperança, as coisas estão a melhorar, as empresas são mais inclusivas, nós temos mais diversidade. E, portanto, há aqui uma mensagem que gostaria de deixar também de esperança, porque eu acho que estamos na direção certa. Temos todos nós que somos aliados e ativistas, vontade de que as coisas aconteçam mais depressa, mas elas estão a acontecer. Eu acho que construía aqui no que o Pedro estava a dizer, na parte de autorreflexão, e acrescentava desafiar-nos a irmos a mundos onde nós não conhecemos. Há uma empresa com a qual nós trabalhamos, uma das grandes consultoras, e um dos partners, e eu tenho um estereótipo também, não é? Os meus enviesamentos do que é uma pessoa que trabalha numa consultora e que é partner, e inscreveu-se, juntou-se a um clube de poesia, que já me leva a pensar que tem umas crenças um pouco diferentes daquilo que ele trabalha no dia-a-dia. Portanto, desafiar-nos a juntar-nos e a irmos a ouvir grupos que são, ou que achamos que são muito diferentes daquilo que nós conhecemos e que acreditamos. Muito obrigada aos três. E de facto eu acho que é importante nós sairmos todos daqui quando falamos em diversidade, equidade e inclusão. Às vezes há logo aquele pensamento, pronto, lá vem aquele assunto, agora que toda a gente fala, ninguém pode dizer nada. E não é por aí, é mesmo sair daqui com sentido, como disseste, Pedro, e muito bem, de responsabilidade, de que todos nós podemos, com as nossas ações individuais, de facto, tornar este mundo mais inclusivo. Obrigada a todos e a todas e até uma próxima.